Brasil, pelo segundo ano consecutivo, foi realizado um trabalho intensivo de prospecção da criação de gado. E um dos coordenadores desta pesquisa foi o Maurício Nogueira, que é sócio-diretor da Bigma Consultoria. Tudo bem? Tudo jóia. A gente tem uma foto sua em campo. Essa pesquisa durou cerca de 2 meses, né? Queria que você contasse um pouco essa foto. Onde você está? Luciane, nessa foto eu estou conversando com o André Perrone, que foi um dos pecuaristas visitados aí pelo Rally da Pecuária. O André Perrone é dono do confinamento Monte Alegre, lá em Barretos, né? É um dos confinamentos muito bem administrados do Brasil, um confinamento inclusive premiado, ganhou por 2 vezes consecutivas aí, entre os 5 primeiros no Prêmio Nelson Pineda, né, que é feito ali na FEICORT. Então, é um dos produtores que nós visitamos durante o Rally da Pecuária. Neste rally, Maurício, o que vocês detectaram? Quais as principais informações sobre a produção de gado aqui no Brasil? Bom, Luciane, quando nós retomamos o projeto Rally da Pecuária em parceria com a Agroconsult o ano passado, a gente tinha um objetivo, uma intenção de tentar diagnosticar a pecuária brasileira, né? Nos 2 anos de Rally, nós percebemos que nós não vamos conseguir fazer um diagnóstico completo, que a gente não consegue acessar o produtor médio. Então, o que a gente consegue responder, isso nós estamos muito satisfeitos com o resultado, é para onde a pecuária está indo. E aí, uma das conclusões mais significativas, na minha opinião, é ver que o pecuarista brasileiro está respondendo essa necessidade, né, de implementar tecnologia, de trabalhar com maior intensificação, né, de passar áreas para a agricultura. Então a pecuária ela está respondendo, né? Ela está ganhando produtividade nos últimos anos e deve continuar. Isso nós constatamos a campo nos 2 anos de projeto. Ok, você trouxe algumas informações para a gente a partir desta pesquisa. Vamos ver um dos slides. Aqui o pessoal da produção vai colocar aqui para a gente, que é a expansão da área plantada no Brasil. Explica para a gente, Maurício. Esse slide, quando nós começamos a planejar esse terceiro Rally da Pecuária, o segundo com a Bigma, né, com esse critério, nós sentamos junto com a equipe da Agroconsult, e a Agroconsult fez uma estimativa. Em 10 anos, a soma das atividades de grãos, né, toda a produção de grãos, ou a agricultura anual, de cana e de floresta plantada, como eucalipto, pinos, teca, seringueira, a soma dessas 3 atividades, esses 3 conjuntos de atividades, eles vão aumentar, eles vão demandar 15,3 milhões de hectares a mais até 2022. Desses 15,3 milhões a mais, 12 milhões e meio vão crescer em cima de área de pastagem, né? Quando a Agroconsult apresentou esse cenário para mim, eles nos perguntaram: a pecuária dá conta de passar essa área? E nós fizemos a mesma projeção aqui na Bigma, né, e colocamos a evolução da produtividade nos últimos 10 anos e jogamos para os próximos 10 anos. A pecuária liberaria 8,6 milhões de hectares apenas de área para a agricultura, né? Ou seja, a conclusão que nós tiramos disso é que a pecuária vai ter que acelerar o ritmo de tecnificação. Ela vai ter que correr mais depressa, aumentar a produtividade para que consiga atender essa demanda. Ok, a gente tem mais informações aqui que você mandou, que é o nível da qualidade das pastagens observadas durante esse rally, né? A campo, esse ano, Luciane, nós fizemos um trabalho bem diferente, bem mais aprimorado, para tentar levantar essa curva, que ela é famosa, né? Ela é bem conhecida de quem trabalha com pastagem, é o que a gente chama de curva de degradação. E o interessante, se você olhar para esse gráfico, é que entre mais da metade das pastagens que nós avaliamos aleatoriamente, elas podem ser classificadas entre boas ou ótimas, né? E apenas 3 a 7% das pastagens estão degradadas e precisariam imediatamente ser reformadas, né? O que é ser reformado? É ter que fazer de novo. E, em média, Luciane, o produtor tem feito ao ano, isso na mesma amostragem que nós fizemos, o produtor tem reformado, em média, 14% da área ao ano. E ele precisaria reformar entre 3 e 7%. Né? Então, é uma informação muito importante que nós levantamos, que o produtor ele conseguiria aplicar outras técnicas
outras ferramentas que não a reforma e economizar para conseguir melhorar mais rapidamente a propriedade dele. Por exemplo, o uso da recuperação de pastagens, que você não precisa revolver o solo e você teria aí o mesmo benefício. E para encerrar, tem mais uma informação aí a partir do Rally, que é a capacidade estática e número de animais confinados. O que você pôde observar? O ano passado nós também levantamos os dados no público que nós visitamos e a intenção de confinamento para 2012 era um aumento de 18,5% no volume de animais confinados. Esse ano nós fomos a campo e perguntamos quanto aquele público confinou em 2012. Então, o público que nós conseguimos atingir totalizou aí 549 mil cabeças confinadas e perguntamos quanto que eles confinaram ano passado. Né? Na prática, efetivamente, o produtor aumentou apenas 5,9% o número de animais confinados em 2012. E ele pretende manter esse número tendendo a baixa e o ano que vem esse mesmo público deve confinar. Nesse momento, a intenção deles é confinar apenas 545 mil cabeças no ano que vem. Né? Isso a gente usa para projetar se o confinamento está crescendo, está ficando estável ou diminuindo. O ideal seria aumentar, né, Maurício? Aumentar, Luciane, porque o confinamento, por muito tempo a gente confundiu, achando que ele é uma ferramenta, uma tecnologia que compete com a pastagem. Não é. Quanto mais eu aumentar a qualidade dos meus pastos, quanto mais eu intensificar a minha área durante o período de chuvas, mais eu preciso de um confinamento para manter aqueles animais produzindo na minha propriedade. Então, o confinamento é um indicador de que eu estou aumentando a tecnificação na pecuária brasileira. Ok. Maurício, parabéns pela pesquisa e muito obrigada pela sua participação aqui no site Lapresse. Eu que agradeço, Luciana, é sempre um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.